muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas na internet, as pessoas me perguntam muito, né? Ah, Rafael, eu tenho TDAH, eu não consigo focar, né? Eu tenho muitos alunos também, né, na universidade que me perguntam isso. Rafael, eu tenho TDAH, o que é que eu faço, tal. E aí a primeira coisa, ficou na moda, né? Todo mundo diz que tem TDAH, que tem problema de se concentrar, e aí culpa o TDAH, né? Então a primeira coisa que é importantíssima para você fazer é descobrir se de fato você tem TDAH. Porque pouquíssimas pessoas de fato têm um TDAH diagnosticado por um psicólogo, por um psiquiatra, etc. Tá? São pouquíssimas pessoas. E aí, nesse caso, aí você pode fazer uso de alguma medicação que foi prescrita pelo psicólogo, pelo médico, etc. Tá? A questão é que a grande maioria das pessoas que dizem ter TDAH, elas não têm. O que elas têm é um déficit de atenção. Né? É diferente de TDAH. E aí esse déficit de atenção é causado, por exemplo, quando você tem comportamentos imediatistas, né? Então, é muito comum hoje as pessoas acelerarem um vídeo, né? É muito comum as pessoas acelerar um áudio no WhatsApp, elas estudarem aqui e ficar mexendo no celular, ficar muito tempo por dia mexendo em rede social. A rede social, ela é feita para te manter engajado naquilo, né? Então, por exemplo, quando você está ali no Instagram, você está ali passando o dedinho e você tem uma enxurrada de informações disponíveis para você a todo momento. Coisas diferentes. Você vê uma postagem, é um meme, você vê uma outra, é uma coisa sobre lifestyle, uma outra é sobre saúde, uma outra é sobre educação, uma outra é sobre fofoca, e tudo ao mesmo tempo. Então, isso, quando você se acostuma com isso, né? Não estou dizendo que você não pode usar uma rede social. Né? Faz parte da nossa rotina usar. Mas você tem que usar de forma controlada, né? E além disso, não acelerar áudios no WhatsApp, não acelerar a videoaula, tá? Porque isso, com o tempo, vai criando um comportamento imediatista, você fica com a mente acelerada, né? Ou seja, você se acostuma com aquela velocidade maior, né, no áudio, no vídeo, etc. E aí, quando você vai assistir uma aula, por exemplo, presencial, essa aula está na velocidade 1, né? Ou então você vai conversar com alguém, está na velocidade 1. Né? Claro que tem pessoas que falam muito devagar, que aí fica na velocidade 0,5, né? Mas de uma forma geral, as pessoas se comunicam, né, numa velocidade normal. Mas aí, para quem tem a mente acelerada, a pessoa fica impaciente, fica inquieta, né? E aí, quando é uma aula, aí pronto, aí complica de vez, porque a pessoa não vai entender a aula, vai querer ir embora, vai achar um saco aquela aula, tá? E muitas vezes por conta disso, porque você tá com a mente acelerada. E aí, quando você vai estudar, aí a coisa complica mais ainda. Porque você vai ler um texto, né? E aí a velocidade que você lê o texto é muito menor do que a velocidade que o seu cérebro está ali matutando, né? Então isso vai causar o quê? Você vai se distrair, você vai ficar impaciente, você vai ficar inquieto, você não vai conseguir focar naquele texto. E é o que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas vão ler um texto e não conseguem se concentrar, perde o foco muito fácil. Pode ser um TDAH? Pode, mas na grande maioria das vezes é uma mente acelerada. É uma pessoa que tem esse comportamento imediatista, é uma pessoa que não consegue se acostumar com a linguagem dos livros, né? Que não tem, eu costumo dizer que a pessoa não tem intimidade com os estudos, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar intimidade com os estudos. Tá? Como é que você cria intimidade com os estudos? É você parar de acelerar áudio no WhatsApp, parar de acelerar vídeo e utilizar a rede social de forma controlada. Tá? Então, programe os horários que você vai utilizar a rede social. Tá? De preferência, num horário distante do seu horário de estudos. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma sessão de estudos e aí você faz uma pausa, e aí nessa pausa a primeira coisa que você faz? Pega o celular para dar uma mexidinha. Isso compromete muito o processo de aprendizagem. Tá? Então, o ideal é você, depois que encerrar a sua sessão de estudos, que você, depois disso eu não vou estudar mais, aí sim você pega no celular. Ah, Rafael, mas eu trabalho, eu preciso estar olhando o celular direto. Então, você
dá aquela olhadinha no celular em intervalos programados. O que não pode é você estar a todo momento, estuda um pouco, mexe no celular, estuda mais um pouco, mexe no celular. Tá? Isso cria esse comportamento imediatista. E, além disso, isso compromete o processo de aprendizagem.